Mais uma vez sobre oração, porque ao final, irmãos, em nossa vida, sem oração não consegue avançar. Isso é algo que o Espírito Santo tem que ganhar em nosso coração. Há 3 práticas que o Senhor menciona no livro dos Evangelhos, 3 práticas cristãs. Ele fala sobre oração, jejum e dar esmolas. Ainda que você não acredite, dar esmolas é uma atividade cristã. Se preocupar dos que carecem. E o Senhor, Ele fala assim, quando jejuardes, Ele não manda jejuar, Ele pressupõe que nós jejuamos, que um cristão jejua, né, que um cristão faz jejum. Ele não ordena, se você vê o texto, Ele não ordena, Ele diz, quando jejuardes, né, Ele está supondo que nós jejuamos. Espero que Ele esteja supondo bem. E o texto sigue dizendo, quando orardes. Ele não manda orar, porque se supõe que para o Espírito Santo orar, para um cristão, é uma questão de prática normal. E isso, amados, é algo que nós devemos entender. Orar deve ser parte da nossa vida. Sem oração, nós não avançamos na nossa vida espiritual. Por isso eu queria compartilhar com vocês a questão da oração mais uma vez. Perguntar ao Senhor, que exemplo temos de oração a quem eu possa imitar? E é óbvio, né, que o Senhor me levou, o Espírito Santo me levou a quem mais orava, a quem mais fazia disto, da oração um estilo de vida, que é o Senhor Jesus Cristo. De fato, Ele é meu modelo de vida, né? Se você quer ser um bom pai, qual é seu modelo de vida? É Jesus. Se você quer ser uma boa esposa, qual é seu modelo de esposa? É Jesus. Se você quer ser um bom filho, qual é seu modelo de filho? É Jesus. Se você quer ser um bom cristão, qual é seu modelo? É Jesus. Se você quer ser um bom patrão, qual deveria ser seu modelo? É Jesus. Não há outro modelo. Esse deveria ser nosso modelo de vida. E na questão de oração, mais uma vez o Senhor faz um golaço. Ele dá a lição de vida de oração. Orar, amados, orar é simplesmente conversar com o papai. É conversar com o papai. Orar não é ir a um restaurante e pedir como nós pedimos a um garçom. Ô garçom, traz uma Coca-Cola agora. Traz uma água com gás. Ou uma tônica. Um pacote de batata frita, um franguinho frito. Orar não é isso. Orar não é um cartão de crédito também, que nós vamos no banco e passamos o cartão e já saem as moedas. Orar é conversar com o papai. E o estilo que mais nós conhecemos de oração é a oração de petição, que todos nós naturalmente sabemos falar, né? Sabemos dizer. Irmãos, nós temos 3 livros muito lindos que falam da biografia do Senhor Jesus. O livro de Mateus fala da biografia do Senhor Jesus. O livro de Marcos fala da biografia do Senhor Jesus. E o livro de Lucas fala também da biografia do Senhor Jesus. Este livro se chama livros ou evangelhos sinóticos. Mas nestes 3 livros que falam da biografia do Senhor, Lucas é aquele livro que mais enfatiza a vida de oração do Senhor Jesus. E eu vou lhe dizer por quê. Porque Lucas, por exemplo, Mateus, ele fala 4 vezes da experiência de Jesus orando, 4 vezes. Marcos menciona 4 vezes a vida de Jesus orando. Mas Lucas menciona 11 vezes Jesus
orando. Eu queria ver com vocês alguns textos. Não vou, se não consigo avançar nos pontos, deixamos para outra vez. O que eu quero é que nesta noite possamos nós, assim sabe, ser banhados da experiência de Jesus em oração. Irmãos, se ele teve que orar, se ele buscou oração, se ele se separou para orar, quanto mais nós necessitamos esse ar, essa água, esse pão que é a oração para nosso alimento diário. Então, Lucas menciona 11 vezes, Mateus 4 vezes e Marcos 4 vezes, mas Lucas nos envolve com esta experiência do Filho de Deus, do Deus mesmo em oração. Vamos ver alguns versículos. Por exemplo, vai comigo em Lucas, tá? Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. Vai lendo comigo. Lucas capítulo 3, 21 e 22. Dice, ¿está comigo? Amém? Amém. Dice, e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: este é meu filho amado, em ti me comprazo. Aqui menciona Jesus no seu batismo orando. No capítulo 5, versículo 16. Capítulo 5, versículo 16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e que fazia? Orava. Capítulo 6, versículo 12. Capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de quê? De orar. E passou a noite orando a Deus. Capítulo 9, versículo 18. Versículo 18, capítulo 9, versículo 18. Estando ele orando à parte, achava-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Capítulo 9 ainda, versículo 28 e 29. Diz: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de quê? De orar. Capítulo 11, versículo 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Capítulo 22. Versículo 32. Versículo 31 diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Versículo 40 do mesmo capítulo.
no 22. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Versículo 41 ao 46, vamos ler. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu do céu que o confortava, e estando em agonia orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. Disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém. E sua última oração foi na cruz. Capítulo 23, versículo 46. Então Jesus clamou em alta voz, orou, né? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Aqui, amados, nos encontramos no livro de Lucas, as menções dele, de Jesus orando. O que eu pretendo, com a graça do Senhor, é ver o primeiro texto que nós limos, no capítulo 3. Volte lá no capítulo 3. Versículo 21 e 22. Foi o primeiro texto que nós limos. E aconteceu, versículo 21 do capítulo 3, e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouvi-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Quero meditar sobre isso, amados. E em simples palavras, este texto nos diz que a oração abre os céus. Sim, amados. E graças a Deus por isso. Os céus a oração abre os céus para nós quando nós oramos. Quando Jesus foi batizado. Olha, Mateus e Marcos, eles falam deste texto também. Mateus e Marcos falam deste texto, mas só Lucas, ele faz a diferença dos outros dois, faz a referência que o céu se abriu porque Jesus estava orando. Mateus menciona que Jesus foi batizado. Marcos menciona que Jesus foi batizado, mas só Lucas disse que Jesus foi batizado e relaciona, e ele anexa, e ele amarra o batismo e os céus abertos com a oração de Jesus. Lucas faz isso, só Lucas faz isso. Amados, isso é uma grande verdade para nossas vidas. Este princípio é para cada um de nós. Quando nós orarmos, os céus se abrem. Então teríamos que nos perguntar, e quando nós não oramos, em que condições estão os céus para nós?
se nós deduzimos, se fazemos uma dedução muito simples, deveríamos dizer que quando nós não temos uma vida de oração, uma prática comum de oração, os céus da nossa vida estão fechadas. As portas dos céus estão fechadas para nós. Para Jesus, os céus estavam abertos. Ele foi batizado e ele orava. E os céus se abriram para ele. O Espírito Santo desceu como em figura, como de uma pomba. E se ouviu a voz do Pai. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, nós precisamos aprender que quando nós não oramos, quando nós não temos uma prática de oração, os céus estão fechados para nós. A igreja primitiva, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 14, diz que ela estava unânime e perseveravam todos unânimes em oração. Irmãos, como é que seria lindo isso? E para a igreja primitiva, essa foi a chave: orar e estar unânimes em oração. Havia unidade na oração. E isso lhes permitiu que a igreja crescesse, que houvesse poder na igreja, que houvesse conversões na igreja. E o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Por quê? Porque a igreja primitiva entendeu que a oração abria os céus para ela. Quando nós oramos, amados, os céus se abrem para nós. E aí, em uma igreja, amados, que ora, que há perseverança e unanimidade na oração, e unânimes oram, aí há derramamento do Espírito, há conversões, há mudança de vida, pecados são queimados, sacrifícios são aceitos, e o sacrifício que é aceito é consumido. Preste bem no Antigo Testamento. O sacrifício que não era aceito, não era consumido. Mas o sacrifício que era aceito, era consumido pelo fogo. E numa igreja que ora, há sacrifícios que são aceitos pelo Senhor. E são consumidos, são queimados. Há gente morrendo para si mesmo. Há gente que está deixando seus próprios interesses. Por amor ao Senhor, por amor ao irmão, por amor à igreja. Os céus se abrem quando uma igreja ora. Irmãos, isso levemos ao nível familiar também. Quando uma família não ora, irmãos, os céus se fecham. Há sombra naquele lar. Não há sol. O sol de justiça não abre. O sol de justiça não se vê. Não alumbra. Não há luz, parece que só a escuridão, parece que tudo vai mal. Mas numa família, um pai, uma mãe, que se dedicam a orar por eles e pelos seus filhos, os céus se abrem. Os céus se abrem. Irmãos, que esta verdade possa ganhar o nosso coração. Se você é pai, se você é mãe, e você não tem uma vida como o Senhor Jesus o fez. Amado, se Ele precisou fazer isso para que o céu se abrisse para Ele, quanto mais nós, pó, como dizia o Paulo, que somos pó, quanto mais nós. Irmãos, o desejo do Senhor é que nós possamos levantar em nossa casa, em nossa família, um tempo de oração ao Senhor, para que os céus estejam abertos. Sabe que há pelo menos há três coisas que eu vejo que fecham os céus. Uma delas é pecado. Pecados acalentados, lhe chama o salmista. Sabe, uma criança que você coloca no seu colo e não quer soltar, está acalentando esse pecado. Também, outra coisa que não deixa que os céus se abram é, principalmente para os homens,
é falta de perdão, discórdia dentro do lar, discórdia na comunidade, né? Aos homens o Senhor lhe diz assim, para que vossas orações, ele diz, tratai vossa esposa com, como é que é, irmãos? Tratai a vossas esposas com delicadeza, é o que mais ou menos o texto diz, com delicadeza, como o vaso mais frágil, né? Para quê? Para que vossas orações não sejam interrompidas. Os céus se fecham, amados, quando nós não perdoamos, quando nós não estamos em um relacionamento certo diante do Senhor. Os céus se fecham para nós. E a outra razão também. Os céus se fecham, sabe por quê? Porque às vezes há muita luta espiritual dentro do lar. Daniel esteve orando ao Senhor, e orou e a resposta não vinha. Nesse caso não havia resposta do Senhor, porque haviam hostes espirituais interrompendo a oração de Daniel. Havia, o texto lhe chama um príncipe da Pérsia, não sei o que é isso realmente, mas eu entendo que é hostes espirituais, demônios interrompendo a oração de Daniel. E ele orando, mas veio a palavra do Senhor, dizendo que o Senhor havia mandado a Miguel para livrar os céus, para abrir os céus. Irmãos, isso também acontece. Pode ser que nós estamos orando por algo, e pode haver alguma luta espiritual nessa situação, e que o Senhor nos possa dar visão espiritual, revelação dos céus, para entender por que às vezes nossas orações não são respondidas. Mas para Jesus, houve satisfação do Pai, e os céus abriram, porque ele estava em oração. Eu quero rapidinho ir ao segundo ponto. São vários, mas quero só fazer o segundo ponto. No texto que nós limos, capítulo 5 de Lucas, versículo 15 e 16. Diz assim, capítulo 5, versículo 15, lembre, Lucas, tá? Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para que ouvirem e serem curadas das suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus fazia isso. Ele tinha seu tempo de trabalho, curava, sarava, andava com o pessoal, mas para ele, irmãos, havia uma questão prioritária. Ele necessitava se separar do povo para orar. Se retirava para lugares solitários para orar. Irmãos, se nós queremos fazer a obra do Senhor com poder, se queremos fazer a obra do Senhor sempre avançando, precisamos ter esta prática do Filho de Deus, nos retirar para orar. Aqui de novo Lucas, irmãos, conecta a vida de oração de Jesus ao poder que operava nele. Marcos não fez isso, Mateus não fez isso, mas Lucas, ele conecta. Ele diz que havia poder e ele curava porque ele orava. Irmãos, se nós queremos levar uma vida cristã poderosa, queremos parar de estar caindo nos mesmos pecados, nas mesmas falhas, irmãos, precisamos ter este hábito que tinha o nosso Salvador. Se retire para orar, retire-se para orar, busque um lugar solitário para orar. Há irmãs, eu sei, há irmãos também, que eu sei que tem seu cantinho no seu quarto, que tem seu tapetinho no seu quarto, é o cantinho deles, é o lugar de retiro, é o jardim de encontro com o Salvador, que tem seu lugar para orar, que tem seu momento para orar. Justamente o Senhor
Isto nós já ouvimos muitas vezes, e isso é verdade, amados, é verdade, que onde há pouca oração, há pouco poder. Onde há pouca oração, há pouca demonstração de amor dos pais. Onde há pouca oração, há pais irritados, pais que falam grossos, maridos que são grossos com suas esposas, mulheres que são grossas com seus maridos. Onde há pouca oração, não há poder, não há vida de Cristo, porque orar é estar com Cristo. É me infeccionar dele. Sabe quando uma pessoa está com gripe? Aí você diz, eu não vou me acercar porque está com gripe. Mas é isso mesmo que temos que fazer de Jesus. Nos infeccionar dele. Pegar tudo dele. Isso que faz a oração. Haverá vitória, esposos vitoriosos, família vitoriosa, igreja vitoriosa. Quando há prioridade da oração, quando uma igreja se preocupa em retirar-se e orar, aí há poder. Se lembra nos apóstolos, eles disseram assim, quando escolheram os diáconos e os apóstolos, eles disseram assim, os diáconos se preocuparão disso e nós nos preocuparemos a oração e a palavra. Lembram? A oração e a palavra. Alguém perguntou, então, o que é mais importante, a oração ou a palavra? Irmão, sabiamente respondeu, a palavra é tão importante dentro de uma igreja, é tão importante dentro de uma família, que para que haja palavra com poder, tem que vir a oração primeiro. Por isso os apóstolos disseram, oração e palavra, porque para ter uma palavra poderosa, temos que ter oração, temos que ter tempo de dedicação para nos isolar com nosso Senhor. Amém, amados? Irmãos preciosos faziam isso. Jonathan Edwards, ele saía no seu cavalo e ia para os bosques a buscar solidão, a buscar quietude. E ele encontrou seus melhores momentos com Deus sozinho, lá no bosque. Se lembram de Susana Wesley, uma mulher com 19 filhos. 19 filhos, irmãos. Irmãs, você já pensou sua casa com 19 crianças? Já pensou, Carlito? 19. Mas era uma mulher que havia entendido o conceito de estar com Deus. E apesar de ter 19 filhos, ela usava 2 horas. Eu achava que era 1 hora. Eu fui na biografia dela hoje e eu descobri que eram 2 horas que ela dedicava por dia. E ela não deixava que ninguém a interrompesse em seu tempo de oração. Todas as crianças sabiam que a mamãe estava com o Senhor, estava retirada para orar. 2 filhos dela, homens de Deus, preciosos, usados por Deus, John Wesley e Carlos Wesley, foram homens usados por Deus. John Wesley, um dos maiores pregadores do Evangelho que já vimos na história. E Carlos Wesley, um dos autores de muitos cânticos e hinos espirituais. Porque a Susana Wesley foi uma mulher que entendeu que para levar uma vida vitoriosa no lar, precisava, e ter filhos vitoriosos, precisava ela se retirar a orar. Amém, amados? Amém. Vamos deixar até aí. Eu gostaria que você se lembrasse muito disto. Que pela graça do Senhor, que pelo poder do Espírito Santo, se lembre destas 2 coisas do nosso mestre. Primeiro, que ele orava e os seus abriam. E em nossa casa só teremos céus abertos para que nossos filhos entendam o Evangelho, para que haja poder em nossa casa só quando nós tenhamos tempos de oração. E lembre-se disto, que nosso Jesus orava, ele se retirava, tenha um tempo, amados. O Vinícius hoje não está, mas eu anotei, ele outro dia, ele colocou, não sei se vocês leram, uns conselhos
do irmão John Piper sobre oração. Eu resumi, rapidinho. Eu resumi isso. John Piper, irmãos, porque conselhos práticos são bons. É verdade que temos que ter realidade nisso. Mas a gente tem que começar dando passos. Passos pequenos. Passos práticos. E a realidade vai vir no andar da carruagem. Vai vir e vou aprender a orar e vou. Então, conselho prático de John Piper. Ele diz assim: separe um tempo e um lugar todos os dias e não negocie isso. Separe um tempinho. Irmãos, na graça do Senhor, faça isso. Separe um tempinho para Deus. 10 minutos, 15 minutos. E faça isso e não negocie isso. Não negocie esse tempo. Faça isso, se 1 hora, 2 horas. Há irmãs, pela graça do Senhor, que aqui estão orando de madrugada por nós, amados. Glória a Deus por isso. E que o Senhor levante muitas irmãs, muitos irmãos, homens, para orar. Separe esse tempo, uma questão prática. Isso nos vai levar à realidade espiritual. Separe um tempo e não negocie isso. Outro, combine oração com leitura. Ore a palavra. Busque salmos, ore a palavra. E vamos ir aprendendo aos pouquinhos a orar, a ter mais tempo em oração. Combine palavra e oração. Há outros, mas eu vou só lhe dar outro. Faça uma lista com suas petições. É bom também. A gente tem muita má memória, né? Faça uma listinha com aquele irmão que lhe pediu orar. E você falou, eu vou orar por você. Faça uma listinha e ore ao Senhor. São muito simples, muito assim, básicos. Mas isso, amados, se nós praticamos pouco a pouco, vamos chegar a ter uma vida de oração gloriosa diante do Senhor. Amém, queridos? Amém. Vamos fazer isso. Vamos começar essa corrida de oração. Essa corrida cristã que sem oração não tem avanço. Só com oração. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Oh Senhor, precisamos aprender a orar. Precisamos